Fala pessoal, então hoje a gente vai dar início aqui, né, a uma pecinha e ao nosso curso de CAM. Então, a gente vai começar desde as operações básicas, falar um pouquinho mais sobre setup, ferramentas e aí a gente vai prever a usinagem dessa peça aqui. Beleza? Vamos começar lá então. Então, gente, a primeira coisa que a gente sempre faz num curso de CAM é a gente criar a configuração do bloco. Toda vez que a gente vai usinar uma peça, essa peça já não vem com as medidas finais. Ela vem num bloco, normalmente com sobre metal, né, ou sobre material, se ela não for metálica, e aí a gente tem que contar para o programa aonde está esse sobre material. Então, o primeiro local que a gente vem aqui, ó, é em configuração. Reparem bem, gente, o Fusion ele tenta ser o mais didático possível. Então, toda vez que você abrir ele, ele vai estar setado em projeto. E como a gente quer trabalhar com o CNC, com a usinagem CNC, eu venho aqui, ó, manufatura. Uma vez colocado em manufatura, os meus. Então, gente, uma das primeiras coisas que nós faremos é criar o setup, onde esse setup vai ter o blank, todas as configurações da minha peça bruta. Então, vem em configuração, ele abre a nossa janela de configuração aqui, certo? E aí a gente pode pôr o ponto zero aqui no centro da peça. Reparem bem, gente, olha aqui, toda vez que a gente vai começar, a gente tem um projeto. Então, quando eu desenho essa peça, eu desenho ela com o eixo invertido. Então, vocês estão reparando que o eixo Z ele está como para dentro da peça. Ele teria que ser o eixo perpendicular à peça, né, o de penetração. Então, eu venho aqui a orientação do modelo e eu vou colocar, ó, selecionar eixo Z. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu eixo Z. Meu eixo Z é esse. Reparem bem que ele mudou, certo? E aí a gente já está mudando aqui, ó. Pegar o eixo Z, pegar o eixo X, certo? Origem, vou pegar o ponto da caixa e vou pôr aqui no centro. Uma vez feito isso, eu tenho a minha caixinha modelo com XYZ, que é o nosso padrão ali de funcionamento. Beleza? Vamos voltar lá. Ah, esqueci de setar o tamanho do sobrematerial. Então, toda vez que eu quero voltar, ou dou dois cliques na pastinha de file aqui, ou clico com o direito e venho em editar. Uma vez editado, eu vou vir aqui em bloco, gente. Então, o bloco, a gente sempre vai começar a trabalhar com tamanho relativo. Então, quanto que é o deslocamento lateral do bloco? Se eu colocar 1 milímetro de sobrematerial, reparem que ele vai gerar uma largura do bloco de 1 milímetro para cada lado. Profundidade de bloco em Y, 1 milímetro para cada lado. E aí a altura do bloco, ó, ele tem 1 milímetro para cima. Para Z ele está como zero, se ele já tivesse faceado lá embaixo. Beleza? Então a gente continuar aqui, tá ok. Então a primeira coisa é isso. Depois, a segunda coisa é a gente cadastrar e criar a nossa biblioteca de ferramentas. Como a gente já mostrou para vocês e a gente mediu, a gente já criou duas ferramentas, né? Para criar a biblioteca de ferramentas, se você perdeu essa aula, não foi, é só clicar com o botão direito em local e adicionar uma nova biblioteca. Vou colocar aqui, ó, vídeo, aula, e vou dar um Enter. Uma vez que eu dou Enter, ele não tem nenhum dado nessa biblioteca. O que, que nós faremos? Vou clicar no mais, e aí eu vou escolher a minha fresa, certo? No caso ali, a gente trabalhou com uma fresa de 25, né? Fizemos todas as medições. Então vamos colocar ali, ó, é uma fresa de topo plana para realizar a operação de faceamento que a gente tinha no momento. E aí a gente vai pôr aqui, ó. A parte imprescindível da gente pôr aqui, primeiro é a descrição, o nome que você vai utilizar lá no programa. Então, quando o programa for lá dar T igual, abre aspas, para pôr o nome da ferramenta, é esse. Fornecedor, você pode pôr fornecedor, o ID do produto, para facilitar a vida de quem for comprar, e um link, se o cara tiver um catálogo ou local para pedir, certo? Então, isso daqui a gente não precisa preencher, mas se a gente tiver, a gente deixa mais completo o nosso panorama, né? Vou no cortador, eu vou ter que virar e ver na minha ferramenta quantas navalhas ela tem, no nosso caso era 4 mesmo. Vou mudar o diâmetro da minha navalha, né? É 25. Repare que toda vez que eu for aqui, ele vai dando os diâmetros que eu quero. Diâmetro do eixo, certo? Tool diameter. Comprimento total. A ferramenta, se eu medir ela, vamos por aqui, ó, 100 milímetros. Comprimento abaixo do suporte, vamos falar que ela tem 60 abaixo do suporte, 40. Comprimento de ombro, beleza? Se a gente está com 25, vamos por 30. E aí a gente vai pôr aqui, ó, vou pôr 35 aqui, gente, desculpa.
e aqui eu vou pôr 30, para a gente ter bastante área de corte. Eixo. Toda vez que a gente compra um software CAM, a gente tem a opção de comprar o pós-processador dele específico da máquina. Aí o cara vai desenhar a máquina, vai ter tudo bonitinho. E aí a gente pode ir colocando detalhadamente, detalhar o eixo, detalhar o suporte que nós iremos utilizar. Para a gente aqui na simulação, para conhecer o simulador, a gente não leva muito isso em consideração. O que é importante agora aqui? É a gente ver as velocidades de corte. Repare que tudo isso aqui que a gente tem, a gente trabalha com valores já padrão, certo? Então, quando vocês compram uma ferramenta, tem uma especificação de uma ferramenta, ela vem com valor de velocidade de corte. Se a gente pegar lá uma pastilha, no caso, o nosso ferramenta era de aço rápido, então as velocidades são bem menores comparadas com metal duro. Aí vamos falar ali, ó, se a minha velocidade de corte em metros por minuto, ela está 250. Na hora que eu dou um Enter, ele já recalcula tudo isso baseados nos dados que nós pusemos. Então a gente basicamente vai trabalhar a velocidade de corte, avanço por dente, ó, ela está de 7 centésimos. Vamos por ali, ó, essa ferramenta aguenta avançar 1 décimo. Se eu der um Enter, vai trabalhar com 1.273 milímetros por minuto de usinagem. E aí, gente, a gente tem um monte de configuração. Isso daqui são configurações que a gente vai fazer para otimizar o processo. Aqui no caso do curso, a gente vai estar aprendendo a utilizar a nossa ferramenta de CAM, certo? Então a gente não vai dar tanta importância para essas otimizações. Para último, mas não menos importante, para a gente cadastrar o nosso processador, toda ferramenta na máquina CNC ela tem uma posição. Então é esse número de pós-processador. Então vamos deixar como 1 se essa ferramenta tivesse na posição 1 do nosso magazine. Vou dar um aceitar e aí estamos com a nossa ferramenta criada. Eu posso fechar a biblioteca. Qual que é o interessante? Interessante é sempre que nós tivermos uma gama de ferramentas, a gente vai lá e faz um catálogo dessas ferramentas, monta o nosso magazine e fica muito mais fácil da gente trabalhar aqui. Beleza? Então vamos para os processos. O primeiro processo que a gente vai aprender é o faceamento. O que o faceamento faz? O faceamento ele nada mais é do que cortar, remover esse sobremetal e deixar plana essa peça em relação do método de fixação. Então, cliquei em faceamento, ele abre a telinha de faceamento. Eu vou vir aqui e seleciono quem? Vou selecionar a ferramenta que a gente criou. Eu vou utilizar aqui, ó, porque eu já estou com a 25, a de 4 milímetros pronta. Então, venho aqui, clico na de 25 e falo que ela vai facear. A hora que eu puxo a minha ferramenta de 25, ele já pega todos os valores pré-cadastrados, que a gente já fez o cadastramento lá, certo? No nosso pré-setup ali. Com esse cadastramento, a gente vai começar a pensar no que a gente quer usinar. Então eu venho em geometria. Geometria eu não tenho que selecionar nada. O faceamento é sobre a superfície total da peça. Então aqui eu pulo. E aí a gente vem a plano de trabalho. Altura de retração, mais um deslocamento de 10. Então se vocês reparem, retração é 5, a folga é 15. O que é essa altura de folga? Eu troquei a ferramenta, venho me aproximar da peça, eu vou vir em avanço rápido até 15 milímetros da nossa peça, certo? A altura de retração é a altura do bloco mais 5. Então eu tenho o meu bloco fixado e a hora que eu terminar de usinar eu levo ele para uma posição de segurança de 5 milímetros, certo? A altura de avanço também é uma altura ali, ó, altura superior mais 5. Então ele está basicamente a mesma coisa ali, ó, de avanço. Então é a altura que ele vem se aproximando, certo? E vai começar a fazer o avanço programado. A gente tem a altura superior do bloco, a aproximação rápida, o que eu vou trabalhar com a altura superior do meu bloco para aproximação, certo? De início, e a minha altura inferior, altura superior de usinagem, eu começo no topo do bloco, e a altura inferior, eu vou para o topo do modelo. O que eu estou falando para ele? Eu vou usinar o meu sobrematerial, do topo do meu blank até o topo do meu projeto. Beleza? Venho aqui, a gente tem as tolerâncias. Essa tolerância ela é correlacionada à nossa quantidade de segmentos que a nossa ferramenta vai fazer ao longo do percurso. Então, quanto mais preciso, mais circular que a gente tem, mas demora também, né? Extensão de passagem, gente, ó, é a altura comprimento que ele vai passar após o meu blank, certo?
Direção de passo, eu posso cortar o meu blank reto ou inclinado. Isso tem com estratégia de usinagem, certo? É outra matéria. A gente está pensando aqui em software, certo? A gente vai aprender a usar o software. Deslocamento do bloco, certo? É o quanto ele vai deslocar, quanto que ele vai aumentar a posição, né, dos limites. E o passo lateral, o quanto essa ferramenta vai penetrar lateralmente. Lembrando, né, que se eu tenho uma fresa, eu nunca vou utilizar 100% do valor dela. Vou utilizar ali 70%, 60%. São estratégias de usinagem, as quais a gente tem que estar trabalhando para melhorar e otimizar o processo, né? Adequando isso para a qualidade superficial da peça final e tudo mais. Como a gente tem 75 milímetros e a gente está trabalhando com uma fresa de 25, a gente está com 60% de uso. Lado contrário, né, eu posso cortar, iniciar sempre de um lado, certo? Lá no final ele sempre vai selecionar um passo e onde ele vai terminar. Revestimento de cavaco é outra estratégia para a gente utilizar ali para estar trabalhando. Eu pulei aqui, ó, direção bidirecional, isso aqui tem a ver com fresamento concordante e discordante. Para a gente aqui, no caso, que é uma simulação, a gente não está cortando de verdade, não tem muito a ver, mas tem toda aquela teoria de fresamento concordante e discordante. Dentro disso aqui, a gente tem o bloco passagens múltiplas, é quando eu quero trabalhar com diferentes penetrações. Por exemplo, a gente tem 1 milímetro para cortar aqui. Então, se eu penetrar 1 milímetro, quer dizer que eu vou cortar todo o meu sobremetal de uma passada só. Porém, se eu penetrar 0,5, ele vai cortar em 2 passadas, certo? E bloco a ser deixado é para deixar mais sobremetal ainda, se tiver mais um processo de acabamento. Etapa de acabamento eu marco, certo? Para ele dar mais uma passada para ficar bom, né? Para dar uma polida. E usar passos equidistantes. Ele vai tentar trabalhar ali de uma forma que a gente tenha a mesma penetração durante todos os passos. Feito tudo isso, eu dou um OK e ele vai começar a pensar meu processo, certo? Se eu clicar fora da peça, ele some, mas se eu clicar no processo, ele vai aparecer. Uma das coisas que eu gosto muito de software, gente, é que a gente consegue documentar bem. Então, eu sempre coloco. A gente vai fazer uma peça aqui, ó, com 4 processos hoje. Porém, se eu tiver uma peça com 25, 30, é mais fácil eu colocar e deixar bem bonitinho aqui para ficar mais fácil para o meu processo, né? Clico em cima do processo, clico com o direito e vou simular. Ele abre a tela de simulação e se eu der um play, a gente vê cortando. Como a gente colocou a penetração de meio, ele vai fazer 2 passes para terminar a usinagem completa. Então, ele faz os 2 passes e usina o meu blank para chegar na altura padrão do bloco. Se a gente passar o mouse aqui embaixo, ele dá todo o panorama. Ó, demorou 3 minutos com as configurações que nós utilizamos. Clico em sair da simulação e clico em configurações de novo. Clicado aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu quero começar a usinar a minha espiga. A gente vai usar a mesma ferramenta. Então, vem em desbaste adaptativo. A ferramenta já está posta, não tem por que eu marcar ela de novo. E eu venho em geometria. Agora, eu quero selecionar até qual posição da geometria eu quero usinar. Então, eu vou clicar no plano, gente. Não é em linhas, certo? Eu quero plano. Então, eu vou clicar no plano de base. Então, eu fico com o plano azul. Beleza? Vem aqui, ó, planos de trabalho. Aqui a gente já começa a mudar. Porque a altura de retração, o topo do bloco a gente já usinou. Então, eu já posso vir aqui para o topo do modelo. Tanto de retração como a altura superior. Essa daqui é mais importante que a anterior. Porque essa daqui, se a gente deixa marcado a altura do bloco, ele vai dar 2 passos em vazio, certo? Se for meio de penetração, né? Se for 1 de penetração, ele dá um passo só em vazio. Mas a gente vem e marca topo do modelo. E até que altura a gente vai usinar? Até o contorno que eu selecionei. Beleza? Venho aqui em passos, toda a tolerância é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou. Aqui, ó, eu vou deixar 5 décimos de sobremetal, tanto no eixo radial como axial. Então, vou deixar X e Y. Passagem múltiplas. E aí, ó, eu vou falar aqui, ó, que ele vai por 0,75 de penetração. E eu vou colocar aqui, ó, ordenar por área. O que é uma ordenar por área? Ele vai usinar todas as áreas. Se tivessem vários detalhes, ele usinava por áreas, certo?
por profundidade, né? Ele ia fazer as profundidades primeiro e depois ia fazer tudo. O que que é isso? Ele penetra 1 milímetro em cada um dos 5 detalhes que está aparecendo ali. Se eu utilizar por área, ele vai fazer regiões primeiro e depois ele vai para as próximas, né? Certo? Suavização são otimizações de trabalho, a gente não vai ver muito isso aqui não. E aí é só dar um OK. Repara bem, ele já fez o meu processo. Se eu quiser ver o processo para simular, vou lá aqui, dou um OK, vou aumentar a velocidade, ó. Então ele vai fazer todo o processo meu. Se a gente reparar aqui, ó, ele está deixando meio de sobremetal para fazer um acabamento, certo? Então com esse acabamento a gente vai fazer a peça, né? Então acabei aqui e fiz todo o meu desbaste da primeira espiga. Então vou colocar aqui, ó, desbaste espiga. E aí ele está dando informação. Se a gente repara aqui, ó, T1, T1, o que isso é? É a ferramenta número 1 que a gente utilizou. Beleza? A gente tinha deixado, gente, sobre metal 1 milímetro em cada lado de X e Y. Vamos cortar? Então a gente vem aqui na ferramenta de contorno 2D. Clico nela. Se a gente vai utilizar a mesma ferramenta de 25, só vou colocar a ferramenta de 4 para o acabamento, certo? E eu vou vir aqui, ó, geometria. Onde que eu quero? Eu quero vir aqui embaixo, ó. Repare que qual a diferença de um desbaste adaptativo 2D para um contorno? O contorno ele vai trabalhar só com contornos, não vai fazer esse desbaste todo, certo? Que a gente fez de um plano, né? Então venho aqui, selecionei a linha. Aqui não é plano, gente, é linha, certo? Planos de trabalho, a mesma coisa, ó. O que a gente pode ver? Se eu começar do topo do modelo, mas eu já usinei toda essa parte de contorno, gente. O que eu preciso? É o topo do modelo menos. A gente tem que vir aqui, ó. Vamos ter a ferramenta de medida, ó, inspecionar. Qual que é essa altura? 10, mas a gente deixou 5 décimos sobre metal, lembra? Então a gente volta aqui, ó, menos 9,5. Então, se a gente pegar na nossa vista frontal, ó, ele está o 10 menos 9,5. Então a gente vai começar a penetrar a partir dessa altura. Se a gente pegar do topo do modelo, arrancar 0, ele vai cortar toda essa região aqui em vazio. Então a gente vem ali, ó, do topo do modelo, certo? Menos 9,5, que foi o sobremetal que a gente deixou. Beleza? Vou vir para o próximo. Vamos voltar à perspectiva isométrica, clico na casinha. Venho para o próximo. Passos. Toda aquela coisa, passo de acabamento e tudo mais, girar em torno do canto. Então são as configurações. Lembrando que o Fusion ele tenta ser o mais claro possível. A gente pode aumentar se tiver cortado o texto. Ó. E aí, se eu estou em dúvida o que isso faz, eu deixo o mouse em cima. Ó. Desvio de suavização. Ele vai explicar o que isso faz. Certo? E aí, ó, o que vai acontecer? Se eu deixar assim, der um OK, ó, ele vai dar um passo só, porque a gente não colocou multiple paces. E aí é muito material para ser removido. Então volto lá, dou 2 cliques, volto em passos e ó, passagens múltiplas. Qual que é a penetração disso? Vamos falar que penetra 1, tá bom tamanho, né? Vai ser um pouquinho só de sobremetal. E aí tem todos os passos verticais. Se eu tivesse mais coisa para cortar, certo? Ângulo, tudo isso a gente consegue configurar aqui, certo? Material em ilhas e a gente vai. Se eu der um OK agora, ó, ele trabalha com todo o meu sobremetal. Beleza? Cliquei com direito, simular. Dou um play na simulação, ele vai limpando esse milímetro a mais que a gente deixou. Certo? Se a gente olhar frontalmente, a gente tem o milímetro a mais aqui, ó, que a gente está deixando sobre metal. Beleza? Saio da simulação, usinagem, contorno. Então, ó, eu vou colocando os nomes que vão me facilitando. Se eu passo, deixo em configuração, ele vai mostrando. Se eu clico e vou clicando em Shift, ele vai adicionando todas as etapas para a gente ver, certo? Então, a gente consegue ver os processos. Por último, mas não menos importante, a gente vai fazer de novo um desbaste adaptativo, certo?
Só que agora a gente vai utilizar uma ferramenta menor. Eu vou pegar que já está cadastrada aqui, gente. É uma ferramenta de 4, uma ferramenta pequenininha para fazer a limpeza de 4 milímetros e o contorno aqui, certo? Como é um acabamento, normalmente os acabamentos são dados de um passo só. Então a gente vai trabalhar só com um passo. Geometria, eu quero limpar essa geometria. Os passos de trabalho também são topo do modelo, a altura da retração também posso deixar. E os passos, agora eu não quero sobremetal, que eu já estou arrancando esse sobremetal. Então vou desmarcar o bloco e desmarcar passagens múltiplas. Beleza? Então ele vai fazer o processo de acabamento e vai limpar tudo de uma vez. Então, reparem bem, ele vai só nas profundidades finais e vai fazer as remoções. Se eu clicar com o direito também, vou em simular e dou um play aqui. Ó. Ele vai fazendo uma limpeza e aí ele faz a limpeza completa do meu perfil. Quero simular tudo, clico em configuração e aí eu simulo tudo aqui. Ó. E aí, se eu der o play, ele vai fazer todas as etapas, faceamento, espiga, contorno, vamos aumentar um pouquinho a velocidade, faz a espiga, trabalha com contorno, certo? E faz o acabamento do meu processo. Que é legal, reparem que tem uma diferenciação de cores aqui, gente. Isso quer dizer o quê? Que cada um dos outros processos, 3 minutos para faceamento, desbaste da espiga foi 21 minutos, usinagem do contorno 24 minutos, e aí o adaptativo, né? A gente não deu o nome dele, deveria ter dado acabamento da espiga, né? Foi 8 minutos. Eu saio da simulação e vamos fechar aqui, ó. Acabamento espiga. Beleza, gente? Essa daqui é o primeiro contato nosso com o nosso software CAM, certo? A gente vai aprofundando daqui para frente. Agradeço a atenção de todo mundo. Até a próxima aula.